Então, beleza, pessoal. Então, hoje nós vamos começar aí a disciplina de linguagens e técnicas de programação. Então, só antes de a gente iniciar, só me apresentando, meu nome é Jean, eu sou professor do IFM Patrocínio já desde 2015 e aqui eu trabalho no curso de análise de movimento de sistemas, então a gente trabalha bastante com essa parte aí de desenvolvimento, linguagem de programação, etc. Essa é uma disciplina que eu já tenho algum tempo que eu trabalho com ela, tanto presencial, tanto também como na UAB, no curso de licenciatura em computação. Porém, na licenciatura em matemática, essa é a primeira vez que eu estou lecionando essa disciplina. Então, assim, a gente sabe que, apesar de vocês aprender, o foco dessa disciplina é ensinar programação, etc., e a utilização da computação como auxílio dentro da sala de aula, muito provavelmente esse não vai ser o foco de vocês, não vai ser, vamos dizer assim, o objetivo principal do desenvolvimento de sistemas quando vocês concluírem o curso. Mas ela com certeza é uma disciplina bem importante, porque quando a gente fala em matemática, lógica e computação, são disciplinas que estão bastante entrelaçadas. Então, a computação ela é bastante derivada da matemática. Então, o conhecimento que vocês têm na matemática vai ser bastante utilizado e pode ser amplamente aplicado dentro da utilização da computação e vice-versa. Então, o primeiro tópico aqui da nossa disciplina que a gente vai passar aqui nessa primeira aula, que eu quero mostrar para vocês, é primeiro dar um conceito básico sobre lógica de programação e também falar a respeito de algoritmos. Então, primeiro vamos entender aqui o que a gente fala. Um algoritmo, quando a gente fala em algoritmo, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que a gente utiliza para desenvolver, para a gente resolver um determinado problema, para alcançar um determinado resultado. E essa sequência de passos, quando a gente fala, elas têm algumas características que são justamente por ser uma sequência, elas são executadas em ordem. Então, primeiro você executa o passo 1, depois você executa o passo 2 e assim por diante. Para vocês pensarem assim, algo bem simples, um algoritmo está presente no nosso dia a dia. Então, qualquer problema, qualquer coisa que a gente vai resolver na nossa atividade diária, ela pode ser mapeada como um algoritmo. Então, peguem, por exemplo, vamos falar um exemplo lá, sei lá, a gente quer, sei lá, cozinhar arroz. Então, para a gente poder fazer lá, cozinhar arroz, o primeiro passo é a gente pegar e retirar o arroz da embalagem. Depois, tem pessoas que vão utilizar para lavar o arroz. Depois de lavar o arroz, você vai lá e coloca lá a panela com os temperos para ferver, doura o tempero, coloca lá a água para ferver, coloca o arroz, coloca a água, fecha a tampa da panela e aguarda. Então, você tem uma sequência de passos e esses passos eles são bem definidos, obviamente. Cada pessoa vai fazer arroz de uma maneira diferente, mas ela tem aquela sequência de passos que ela segue e aquela sequência de passos, no final ela vai produzir um resultado que no caso é a receita de um arroz cozido. E aí nisso a gente pode pegar diversos outros exemplos. Então, vamos falar lá, para trocar um pneu. Então, a primeira coisa que você faz, você afrouxa os parafusos, depois você ergue o carro com o macaco, termina de tirar os parafusos, retira a roda, coloca o novo pneu, aperta os parafusos, desce o macaco e termina de apertar. Então, você tem uma ordem de passos que você tem de fazer e essa ordem de passos, no final, ela vai atingir um resultado. Quando a gente fala em algoritmo, então, voltado para a computação, a diferença é só que essa sequência de passos, ao invés de ser uma sequência de passos aleatória, uma sequência de passos igual a gente está comentando, a sequência de passos do dia a dia, ela vai ser uma sequência de instruções que a gente vai passar para o computador, e aí o computador ele vai executar essas instruções passo a passo para devolver para a gente um resultado. Então, quando a gente fala em programar, o que é programar? Programar nada mais é do que escrever uma sequência de passos, ou seja, escrever um algoritmo, de forma com que o computador consiga ler essa sequência de passos, interpretar e executar esses passos para nós. Então, basicamente, quando a gente fala que a gente quer
fazer um algoritmo, o que a gente está fazendo é pegando uma sequência de passos e a gente está mapeando dentro do computador lá. E toda vez que a gente pega um algoritmo, ele vai ser composto sempre por três partes. Primeira parte, principalmente quando a gente fala em computacional, a primeira parte vai ser a entrada desse algoritmo. Essa entrada ela vai ser executada a partir de uma segunda etapa que a gente chama de processamento, e esse processamento vai me devolver alguma coisa que a gente chama de saída. Então, basicamente, todo algoritmo vai ter essas, vamos dizer assim, essas três partes principais: entrada, processamento e saída. E eu gosto de usar bastante analogia que o algoritmo nada mais é do que como se fosse a gente imaginar fazendo um suco no liquidificador. Observa que a gente desenha aqui muito bem, né? Então imagina que eu vou fazer aqui, sei lá, eu vou pegar e aí eu quero bater um suco de laranja. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é pegar e fazer a entrada. O que seria a nossa entrada? Seria colocar a laranja dentro do nosso liquidificador. Depois do segundo momento, a gente vai fazer o processamento. O que é o processamento? É apertar o botãozinho lá e aí o liquidificador ele vai fazer lá o triturar e vai pegar e vai triturar a laranja para a gente. E aí no final a gente vai ter a saída. O que é a saída? O suco de laranja triturado lá no final. E aí isso aqui vai se resumir para qualquer outro tipo de fruta ou qualquer outra coisa que a gente queira fazer. Então a gente vai ter sempre essas três etapas: a entrada, o processamento e a saída. E quando a gente fala especificamente de algoritmos para a computação, observa que eu falei com vocês que a gente tem que dar uma ênfase muito grande em fazer algoritmos de forma com que o computador consiga interpretar esse algoritmo. E aí que está o grande segredo, vamos dizer assim. Porque para isso, para que o computador consiga entender, a gente precisa de usar uma linguagem específica. Então, da mesma forma que quando a gente está aqui dialogando, eu estou dialogando com vocês, nós dois somos capazes de falar em português. Eu e vocês alunos. Então, a gente consegue fazer o diálogo a partir da linguagem de português. E se eu quiser passar para vocês determinadas instruções para vocês executarem, eu consigo vir aqui falando, seja por comando de voz, seja digitando a mensagem e mandando ela, seja escrevendo, e vocês conseguem interpretar aquela mensagem e fazer a execução. Já com o computador, da mesma forma, a gente vai precisar de ter alguma forma de, vamos dizer assim, entre aspas, conversar com ele. E essa forma que a gente utiliza para a gente poder conseguir enviar instruções para que o computador execute é justamente utilizando as linguagens de programação. Então, uma linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de instruções que, quando a gente pega e escreve um algoritmo utilizando aquele conjunto de instruções, o computador consegue interpretar aquelas instruções e executar elas passo a passo como se fosse um formato de um programa. Então aí a gente pode, a partir do momento que a gente tem o conhecimento de uma linguagem de programação, a gente consegue escrever diversos comandos e solicitar para que o computador execute aqueles comandos para a gente. E isso pode trazer grandes vantagens. Então quando a gente fala em desenvolvimento computacional, os programas eles podem ser utilizados, os softwares eles podem ser utilizados para automatizar diversas tarefas. Então, podem ser desde coisas bem simples, como criar, por exemplo, uma calculadora para uma determinada conta específica, até algo bastante complexo, como, por exemplo, a gente está vendo aqui o programa de desenho, que é o Paint, um programa para gravação da tela, programa para compartilhar, igual o Meet. Então, a gente tem diversos, vamos dizer assim, níveis de abstração que a gente pode fazer, que quando a gente desenvolve nossos programas, quando a gente escreve as nossas instruções, que eles podem executar operações distintas. Então, quando a gente fala em linguagem de programação, nada mais é do que uma forma de a gente poder escrever algoritmos e esses algoritmos serem interpretados e executados automaticamente pelo computador. Na próxima aula, a gente já vai começar a fazer os nossos primeiros algoritmos utilizando a linguagem de programação. Para essa disciplina, a gente vai utilizar a linguagem de programação Python. Já foi passado lá para vocês, no vídeo de introdução, como que vocês fazem para fazer a instalação do Python na máquina de vocês, mas se vocês quiserem também, é possível utilizar compiladores online, e aí a gente pode ir mostrando como utilizar online também na próxima aula.
Então, mas essa primeira aula agora eu quero fazer um overview, uma parte de uma introdução mais genérica, sem entrar no mérito de desenvolvimento de linguagem de programação mesmo. Ok? Até aqui, pessoal, tranquilo. Esse entendimento de algoritmo, entrada, processamento e saída é algo mais básico, mas tem alguma dúvida? Está tranquilo? Como que vocês estão? Se for tendo dúvida, pode levantar a mão, parando aí, mandando comentários, fiquem à vontade, tá? Ok. Então vamos pegar aqui agora um exemplo bastante simples, já que nós estamos lidando aqui com matemáticos ou futuros matemáticos. Todo mundo deve lembrar lá na época da escola, e provavelmente vocês já viram também no curso, aquele problema básico que a gente tem aí na matemática, que seria a equação do segundo grau. Que muita gente pergunta para que a gente aprende, e aí depois quando vamos fazendo as aplicações, se vocês forem principalmente para a área de exatas, a gente vê diversas aplicações disso daqui. Se vocês lembrarem lá, a equação do segundo grau nada mais é do que uma fórmula, vamos dizer assim, uma sequência de passos que a gente utiliza para resolver um problema que tem a seguinte característica, que é ax ao quadrado, né? Mais bx mais c igual a zero. Então, uma equação de segundo grau nada mais é do que uma equação que tem esse comportamento, onde a gente conhece os valores de A, B e C, e a partir desses valores de A, B e C que estão conhecidos, o nosso objetivo é encontrar o valor de x. Então, existem algumas regras lá que eles vão utilizar para poder fazer esse encontro da equação de segundo grau. Eu acho que a mais simples é aquela que a gente começa primeiro encontrando o nosso delta, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o cálculo do delta. O que é o delta? Delta nada mais é do que o cálculo entre os nossos três operadores que são conhecidos aqui. Existe uma fórmula padrão. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, a partir do resultado do delta, a gente tem aquela segunda regra que é o seguinte: se o delta for maior do que zero, aí a gente tem lá que a gente pode, que essa equação do primeiro grau, ela pode ter duas raízes. Então a gente pode ter o x', que a gente chama lá, né, que seria menos b, mais ou menos, mais raiz de delta. Eu não sei como que eu vou apresentar a raiz aqui no bloco de notas. Eu vou pôr aqui raiz assim. Isso tudo dividido por 2a. E a gente tem o x duas linhas, que seria menos b menos raiz de delta. Isso tudo dividido por 2a. Então, basicamente, essa é a primeira condição. A gente tem a segunda condição lá também, se o delta igual a zero, aí não importa, porque a raiz de delta vai ser sempre zero. Então, a gente só tem um possível valor, que seria o x', né? Que aí seria menos b dividido por 2a. E se delta for menor que zero, não existem raízes. Basicamente seria essa, e vamos dizer assim, a regra que a gente precisa para poder fazer a equação de segundo grau. Então pode ver que essa regra ela é uma regra que já é pré-determinada e ela tem uma sequência de passos para ser executada. Então a gente pode dizer que a fórmula para resolver a equação do segundo grau, ela é um algoritmo também. Então, o que seria esse algoritmo? O que seriam os passos que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa pegar dentro da equação do segundo grau, identificar os valores de A, B e C. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que eu identifiquei A, B e C, eu faço o cálculo do delta. Terceiro passo, se o delta for positivo, a gente faz o cálculo de duas raízes, que é a x' e x'. Se o delta for igual a zero, a gente faz o cálculo de apenas uma raiz. E se o delta for menor do que zero, a gente fala que não existem raízes. Então, vocês podem ver que tem uma sequência de passos. Essa sequência de passos elas são bem definidas. E, a partir da execução dessa sequência de passos, a gente vai resolver um determinado problema. Então, a equação do segundo grau, que é vamos dizer assim, essa fórmula, é um algoritmo que a gente pode utilizar para poder solucionar, um algoritmo que a gente tem aí para poder fazer essa solução.
Da mesma forma, se a gente pegar lá e verificar, vamos pôr outros exemplos lá, para solucionar um cubo mágico também tem os algoritmos, ou seja, também tem a sequência de passos que a partir de como que o cubo está, você vai desenvolver para solucionar ele. Outras coisas que a gente tem lá, por exemplo, cálculos relacionados a matrizes, para eu poder encontrar a determinante de uma matriz. Também tem uma fórmula específica, você tem de ir lá e seguir aqueles passos. Outras coisas que tem, por exemplo, para eu poder calcular um limite, para eu poder calcular uma integral, uma derivada. Todos os problemas matemáticos, eles vão poder ser mapeados em forma de algoritmos, porque a gente tem uma sequência de dados bem definida e essa sequência vai resolver um problema. E é por isso que a gente tem aí o que a gente chama, no caso da matemática, é o que a gente chama de ciência exata. Porque se a gente pegar sempre na mesma equação os mesmos valores de A, B e C, nesse caso da equação de segundo grau, a equação sempre vai retornar o mesmo resultado. Então, se a gente modificar o A, o B e o C, a gente vai estar modificando o resultado. Mas se a gente manter o A, o B e o C, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. E da mesma forma, a gente pode considerar isso na computação. Se a gente pegar aqui, ó, pensar aqui no nosso desenho aqui, se eu colocar uma laranja e mandar processar, eu sempre vou ter suco de laranja. Se eu colocar um morango, eu sempre vou ter suco de morango e assim por diante. Então, a computação, assim como a matemática, ela é uma ciência exata. E quando a gente pega e mapeia um determinado algoritmo, para uma mesma entrada, o nosso algoritmo sempre vai retornar uma mesma saída. Assim como na equação do segundo grau. Se a gente definir A, B e C como sendo 1 e 1, por exemplo, a saída vai ser X, vai ser 2 valores, por exemplo, ou um valor, não sei. E se a gente executar a mesma equação com 1 e 1, ela vai retornar essa mesma saída, não importa quantas vezes a gente execute de forma diferente. Então aqui, peguei a equação de segundo grau, ela é bem claro um exemplo de algo que a gente pode ser mapeado como um algoritmo. Vamos pensar aqui agora como que a gente poderia fazer aqui para poder representar ela computacionalmente. A gente tem aqui algumas formas para poder pegar e fazer a representação computacional. A gente tem, igual eu comentei com vocês, a gente tem essa sequência de passos aqui que a gente escreve, vamos dizer assim, a gente rascunha, que seria como se fosse um pseudocódigo. A gente está dando uma ideia de como vai ser executada. A gente tem a linguagem de programação por si só, que é quando a gente pega e escreve as instruções realmente para o computador. Então, a gente pega lá e escreve as instruções para que o computador interprete. E a gente também tem uma terceira maneira intermediária, que é muito utilizada para representação, que é justamente a utilização de fluxogramas. Então, a gente pode pegar, por exemplo, e vir aqui e mapear o nosso algoritmo da equação de segundo grau como sendo um fluxograma. Então, eu posso vir aqui e criar aqui uma primeira bolinha inicial, aqui, que seria o início do meu fluxograma. Eu crio uma bolinha aqui no final, que seria o fim do meu fluxograma, que é geralmente a gente usa ela bola pintada de preto. E aí a gente tem vários passos, cada um desses passos no caso aqui, cada um desses passos aqui vão ser um dos nossos fluxogramas aqui que vão ser executados. E aí esses fluxogramas, como eles são executados em sequência, né? Primeiro a gente começa aqui e aí cada um desses passos vai sendo executado até lá no final, até chegar ao fim do nosso algoritmo. Então seria como que a gente faz a leitura desse fluxograma? A gente começa o nosso algoritmo aqui, aí esse é o primeiro passo, depois desse passo eu executo esse próximo, que é o segundo passo, depois eu executo esse e depois eu executo esse daqui. Então a gente consegue vir aqui e mapear o nosso programa como sendo um fluxograma. Vamos construir agora esse fluxograma para poder representar a equação de segundo grau. Vou mover eles para cá aqui só para poder ter mais espaço. E aí vamos começar lá aqui relembrando a nossa fórmula da equação de segundo grau. Primeira coisa, a gente recebe a equação de segundo grau, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer mesmo, igual comentamos? Identificar quais são os valores de A, B e C. Então, o primeiro passo do nosso fluxograma vai ser justamente isso. Eu vou vir aqui, vou criar uma caixinha, e aí eu vou falar aqui, ó. Nossa, está muito grande essa letra aqui, deixa eu pôr ela menor. Identificar A, B e C. Deixa eu pôr um pouquinho menor ainda.
Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer é vir aqui e identificar os valores de A, B e C. Esse é o primeiro passo do meu fluxograma. Depois que eu fiz a identificação dos valores de A, B e C, na nossa fórmula, o segundo passo vai ser o quê? Depois que a gente identificou A, B e C, a gente vai pegar e vai fazer o cálculo do delta. Então, a segunda parte do nosso fluxograma vai ser o quê? Eu vou vir aqui e vou fazer um segundo quadradinho. Nesse segundo quadradinho, eu vou vir aqui e vou fazer o cálculo A delta. O que é o delta? B2 menos 4AC. Beleza, vim, identifiquei quais são os valores do A, identifiquei quais são B, identifiquei o C, fiz o cálculo do delta. Observa que nessa terceira etapa agora, a gente não vai para um determinado caminho sempre. Por quê? Porque o caminho que a gente vai seguir aqui nessa terceira etapa, ele é dependente de qual que é a condição que o delta calculou. Então, se o delta for maior do que zero, a gente vai ter um caminho. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter outro caminho. E por último, se o delta for menor do que zero, a gente vai ter outro caminho. Então, a gente tem aqui agora um caso de uma estrutura condicional. Ou seja, nessa estrutura condicional, o que acontece? Vai depender de qual que é o valor do delta, eu vou para um caminho diferente. E aí, para a gente poder representar uma estrutura condicional, a gente vai vir aqui e vai colocar vamos dizer assim, como se fosse um losango. E aí, nesse losango, a gente vai ter as nossas condições que a gente pode ser executadas. Então, aqui eu vou pegar esse losango, esse meu losango ele vai ser dependente do valor do delta. Vou vir aqui e vou pôr o delta aqui dentro. Aí, o que acontece? Se o delta for menor do que zero, ele vai para um caminho. Se o delta for maior do que zero, ele vai para outro caminho. E se o delta for igual a zero, ele vai para um outro caminho. Então, aí nós vamos ter três caminhos que a gente pode seguir. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, esse primeiro caminho seria se o delta for menor do que zero. O segundo caminho pode ser, por exemplo, se o delta for igual a zero. E o terceiro caminho, se o delta for maior do que zero. Então, nós vamos ter aí três caminhos que a gente pode seguir a partir do valor do delta no nosso fluxograma. E aí, agora, o que acontece? Se o delta for menor do que zero, o que acontece com o nosso algoritmo? Não existem raízes. Esse é o primeiro cenário. E aí, não existem raízes, eu vou até mover essa bolinha preta aqui para baixo. A gente não tem as raízes nesse caso. E aí a gente finaliza o nosso algoritmo. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma setinha que vai finalizar o nosso algoritmo para cá. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter apenas uma raiz, certo? Então, eu vou pôr aqui, calcular uma raiz. Como que eu vou calcular essa raiz? Ela vai ser lá a nossa x', vai ser menos b dividido por 2a. Tá? Acabou. X' menos b dividido por 2a. E aí, depois disso aqui, a gente também termina o nosso algoritmo. Vou até pôr aqui a setinha aqui, nem sei se eu vou conseguir fazer essa setinha aqui do jeito que eu queria. Acho que eu posso pôr essa daqui. Vai ficar meio gambiarra, mas tá bom. E aí a gente finaliza o nosso algoritmo. E por último, agora, se a gente tiver um delta maior do que zero, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a primeira raiz. Que é o x' menos b mais raiz de delta. Isso tudo dividido por 2a. Depois, o que eu vou fazer no segundo passo? Calculo a segunda raiz. Que é o nosso x duas linhas, que vai ser menos b menos raiz de delta. Isso tudo dividido por 2a. E aí, depois que eu calculei as duas raízes, aí a gente finaliza o nosso algoritmo aqui, que a gente finalizou o nosso cálculo do segundo grau.
da equação do segundo grau. Então, isso aqui é uma outra forma de visualização que a gente pode ter dos nossos algoritmos, que é a forma de visualização baseada em fluxograma. A gente começa sempre na bolinha branca, aqui seria o nosso início do nosso fluxograma, e aí a gente vai seguindo a sequência de passos. Então, o primeiro passo para calcular a raiz do segundo grau, identificar A, B e C. Segundo passo, calcular a delta. Terceiro passo, delta é menor do que zero, não existem raízes, vem aqui para finalizar o algoritmo. Delta é maior do que zero, calcula a primeira raiz, calcula a segunda raiz, finaliza o algoritmo. Delta é igual a zero, calcula só uma raiz e finaliza o algoritmo. E aí esse algoritmo aqui, ele vai ser um exemplo de um algoritmo que é capaz de resolver uma equação do segundo grau. Ok? Para a gente poder pegar isso aqui e mapear agora para uma linguagem de programação, é bem simples, porque cada um desses quadradinhos aqui, cada um desses passos, vai ser representado por um comando dentro da linguagem de programação. Óbvio, podem ser mais comandos, por exemplo, para identificar A, B e C. Nesse caso aqui a gente colocou em apenas um bloco, mas pode ser que a gente precise de 3 comandos para fazer isso daqui. Depois de calcular o delta, a gente precisa de apenas um comando. Fazer essa verificação aqui, esse losango aqui de fazer a análise de comparação, ou seja, para verificar para onde que ele vai, também vai ser um bloco. Então, cada um desses comandos aqui, ele vai ser representado por cada um desses blocos aqui vai ser representado por um ou mais comandos, que quando colocados na mesma ordem que a gente está apresentando aqui, eles vão ser executados passo a passo e vão retornar para a gente o resultado esperado, desde que o nosso algoritmo ele esteja um algoritmo correto, desde que a gente tenha planejado e codificado ele corretamente. Ok? Até aqui, pessoal, representação por fluxograma. Tranquilo? Alguma dúvida? Ok, beleza então. Então, para a gente poder, igual eu comentei, como eu tenho, hoje não, mas nas próximas aulas a gente tem eu tenho aula às 8 horas, então a gente vai ter de utilizar esse horário. Só para finalizar, antes de finalizar a aula aqui com vocês, eu queria deixar o seguinte. A gente pegou aqui, vocês verificaram, a gente tem uma parte de identificação, a gente tem o cálculo, a gente tem uma estrutura condicional. Existem algoritmos também que a gente vai ter, que a nossa condição ela vai ser um pouco diferente, que a gente pode ter o que a gente chama de repetição. O que seria um caso, por exemplo, que a gente tenha de fazer a repetição? Imagina que a gente precisa fazer o seguinte exercício. Então, vocês têm lá uma tabela qualquer, e aí dentro dessa tabela vocês têm lá alguns números. Então, vamos supor que vocês têm lá 5 números diferentes. Vamos pegar esse exemplo aqui. E aí, por algum determinado objetivo, não sei qual que é o algoritmo, o problema que vocês estão resolvendo, mas vamos supor que nós tenhamos de resolver o seguinte problema. Eu quero pegar todos esses valores que estão dentro dessa tabela e eu quero somar esses valores e no final eu quero imprimir a soma desses valores. Então eu quero imprimir a soma aqui no caso dessa tabela aqui 10 com 15, 25, 30, 34, que seria a soma dela. Como que a gente faria para resolver isso aqui agora como algoritmo? Para a gente poder pensar aqui como algoritmo, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Nesse problema, para esse problema específico, essa é a minha entrada. São esses 5 números. Pode ser que para um próximo problema que a gente tenha, vão ser uma entrada diferente. Então pode ser que seja uma tabela lá que tenha 10 números. Pode ser que seja uma tabela que tenha 3 números. Não sei. Então o que a gente tem de fazer é uma repetição, ou seja, a gente tem de iterar por cada um desses elementos da tabela. Então o que a gente vai fazer seria algo como se fosse assim, se a gente estivesse escrevendo um comando de programação. Para cada item na tabela, para cada item X na tabela, eu vou fazer uma determinada ação. Então, por exemplo, imagina lá, eu começo a minha variável aqui de soma, eu vou começar aqui que a minha soma vai ficar valendo 0, ou seja, a minha soma inicialmente, como eu não tenho nenhum item dentro do já somado, a gente começa valendo com soma. A soma igual a 0. Então, para cada item X que a gente tem na tabela, adicione o valor de X à soma. E aí, no final, a gente vai ter o valor da soma guardado aqui dentro.
Então, se vocês pensarem lá, por exemplo, a gente começa a nossa soma valendo 0. O primeiro item x da tabela é 1. Então, eu vou pegar 0 e vou somar 1 nele. Então, a minha variável soma, após isso, ela vai começar a valer 1. Depois, o segundo item na tabela é o 3. Se a minha soma valia 1, quando a gente soma o x nesse 1, 1 mais 3, a nossa soma passa a valer agora 4. E aí depois, a nossa soma está valendo 4. Adicionar o próximo elemento, que é 5. Então, 4 com 5 seria 9. Próximo elemento, 10. 10 com 9, 19. E por último, o elemento 15. 15 com 19 iria para 34. Então, a gente tem também, além de a gente ter casos igual está aqui, que a gente vai fazer uma condição, a gente vai ter casos também que a gente vai fazer tarefas de repetição, que são as duas operações mais importantes que a gente tem dentro da programação. Então, a condição e a repetição. E como que ficaria essa condição aqui, essa repetição aqui dentro de um fluxograma? Deixa eu só abrir um novo pente aqui. Então, a primeira coisa que eu iria fazer, eu tenho aqui a minha tabelinha, né? Então, eu vou começar o meu fluxograma e vou vir aqui e vou falar receber, deixa eu pôr menor aqui, receber a tabela com os elementos. Aí, o que eu vou fazer no caso aqui? A gente precisa fazer da seguinte maneira. A gente pega o primeiro elemento da tabela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. O próximo elemento da tabela. Que seria o próximo elemento no caso. Se a gente não pegou nenhum, esse é o próximo. Pega o próximo elemento da tabela. Em x. Aí o que eu verifico? Aí eu vou colocar ele em soma, certo? Vou vir aqui, vou pegar aqui, adiciona ele à soma. Final. Aí eu verifico a seguinte condição agora, que é esse que é o ponto. Eu verifico aqui agora, eu vou para essa condição aqui. Aí o que eu vou ver? Tabela possui elementos? Então, eu vou ter aqui como se fosse alguma coisa nesse sentido, para representar a repetição. Então, aqui, a primeira parte é a seguinte. Tabela ainda possui elementos? Que seria aqui, ó. Se sim, vai vir para cá, pegar o próximo elemento. Se não, a gente finalizou aqui. E aí a gente finaliza o nosso algoritmo já tendo calculado a soma aqui dentro. Então, cadê a tinta? Então, o que acontece? Se a gente for rodando esse algoritmo aqui, faltou essa setinha aqui, desculpa. Se a gente for rodar esse fluxograma, ele vai pegar da seguinte maneira. Eu vou iniciar aqui, receba a tabela com os elementos. Pega o próximo elemento da tabela, que seria, no caso, se a gente pegar essa tabela aqui, seria 1, e coloca em x. Adiciona ele à soma final. Aí vem para cá. A tabela ainda possui elementos, ou seja, depois do 1 ainda possui elementos? Sim, ele vai voltar para cá, pega o próximo elemento. Quem que é o próximo elemento? 3. Faz a soma aqui dentro. Volta aqui na condição. Possui elementos? Depois do 3 tem mais alguém? Sim. Pega o próximo elemento, que é o 5. Soma ele. Vem para cá de novo. Possui elementos? Próximo elemento? Sim, que é o 10. Pega o 10, soma. Vai para a próxima aqui. Ainda possui elementos? Sim. Pega o próximo, que é o 15. Soma. Volta para cá. Aí agora chegou no 15. A tabela ainda possui elementos? Nesse caso, ela vai vir aqui para onde? Para o não. Porque ela não possui mais elementos aqui nessa tabela. A gente já finalizou. E aí a gente finaliza o nosso algoritmo. Então, a repetição nada mais é do que uma condição, só porque ao invés de ela ir para os próximos passos, quando a condição dessa repetição for verdadeira, ela vai voltar para um passo anterior que a gente já mapeou antigamente no nosso fluxograma. Então, fazendo essa ideia de voltar para um passo que já estava mapeado antes, o que acontece? A gente vai executar aquele passo que foi, vamos dizer assim, chamado novamente mais de uma vez. E aí, nesse caso, enquanto a nossa tabela possui mais elementos,
esse passo aqui de pegar o próximo elemento e de somar vão ser repetidos até que a gente finalize por todos os nossos elementos da nossa tabela. Ok? Tranquila essa questão da repetição também, pessoal? Alguma dúvida? Então, beleza, então. Então, assim, para essa primeira aula, isso aqui era o objetivo que eu queria passar para vocês, essa parte dessa introdução aí aos algoritmos. Na próxima aula, igual eu comentei, a gente já vai começar mesmo ao desenvolvimento utilizando a linguagem de programação. Nós vamos utilizar a linguagem de programação Python, que é uma linguagem de programação que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais de alto nível, então ela vai ser mais simples para vocês conhecerem os conceitos dela. E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a programar esses valores aqui de forma que eles possam ser executados na máquina de vocês. Tranquilo? Então, beleza. Então, pessoal, se não ficou nenhuma dúvida, a gente vai finalizar por aqui. E aí, na semana